Nos passados dias 16 e 17 de setembro, estivemos presentes no Fórum sobre Sustentabilidade no Turismo, a World for Travel, em Évora. E é sobre isso que vou falar já a seguir. 3, 2, 1. Se és um anfitrião ou um pré-anfitrião de alojamento local, se queres diversificar o teu investimento ou procuras uma alternativa de rendimento, planeias uma melhor reforma ou porque estás determinado a ser um investidor imobiliário ou ainda porque simplesmente achas o máximo receber pessoas de todo o mundo, então estás no sítio certo. Aqui vamos partilhar o que funciona, táticas e estratégias que nos ajudaram a crescer e a receber mais de 90 mil hóspedes anualmente em Portugal. Experiências, produtos e tudo aquilo que podes aplicar e levar mais dinheiro diretamente para o teu bolso. Bem-vindo ao Pode Alojar. Sendo a sustentabilidade um tema que nos interessa bastante e querendo estar sempre atualizados relativamente à linha da frente do pensamento mundial, não podíamos ficar de fora deste fórum. Foram 2 dias muito intensos, com dezenas de painéis de debate, onde participaram desde figuras de Estado, como a Secretária de Estado do Turismo de Portugal, o Presidente do Turismo de Portugal, ministros e secretários de Estado dos 4 cantos do mundo, CEOs e executivos de multinacionais como o Grupo Accor e American Express, empresas tecnológicas, responsáveis editoriais sobre turismo, responsáveis de projetos de proximidade, de sustentabilidade, enfim, foram representantes de todos os quadrantes e dimensões. Eu vou tentar, neste episódio, resumidamente, transmitir os temas mais quentes, as conclusões e a minha opinião pessoal sobre esses mesmos temas e conclusões. Uma das ideias que mais foi lançada, debatida e mais controvérsia gerou foi menos turismo, melhor turismo. E, como era de esperar, as posições foram um pouco mais polarizadas neste ponto. Por um lado, há quem defenda que o turismo de massas deve acabar e que devem ser tomadas medidas fortes nesse sentido. Por outro lado, há quem considere inaceitável restringir a liberdade à circulação do ser humano. Uma afirmação destas e colocada desta forma é naturalmente propícia à polarização de opiniões, como é evidente. Apesar de, por norma, eu ter uma visão e posição mais ponderada, confesso que pensar em restringir a liberdade de circulação me causa algum desconforto e, por isso, não concordo. Acho que devemos agir na base da formação das pessoas. A educação e a consciência dos nossos atos devem ser uma base sólida para tudo na nossa vida. Até porque todos somos moradores e, em alguns momentos da nossa vida, viajantes. E, portanto, considero que aplicando a máxima não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti, juntamente com educação, informação, respeito e consciência, estou certo de que o impacto das viagens nos destinos será mais positivo do que negativo. Devemos ser livres para escolher se queremos ir para um destino com mais gente, menos gente, de cidade ou de campo. Ok? Com isto, atenção, eu não estou a querer ignorar impactos negativos que efetivamente existem em alguns destinos turísticos, apenas não considero que restringir a circulação de pessoas, seja de que forma for, seja a melhor solução. Embora apoio e acredito que podem ser aplicados programas de impacto positivo nestes destinos, por forma, claro, a integrar a população local. E isso leva-me para outro ponto de destaque que foi colocado em cima da mesa. Formas de minimizar o impacto negativo do turismo, ou transformar o impacto negativo em positivo, integrando as populações locais. O impacto do turismo nas populações locais foi um tema quente e neste campo houve um projeto que se destacou. Um projeto que está a ser levado a cabo na ilha de Lanzarote. Okay? Este projeto consiste em formação e educação para as populações locais. Ou seja, de que forma é que as populações locais se podem integrar na economia proporcionada pelo turismo. Porque ninguém conhece a ilha de Lanzarote como um local, ou seja, como quem vive lá. Os melhores sítios a visitar, aqueles que não vêm nos guias, né? Onde comer, produtos tradicionais e
e por aí fora. E os locais podem colocar esse conhecimento à disposição dos turistas. Desta forma eles vão obter receitas, vão se sentir integrados e dinamizar a economia local. E, honestamente, eu não poderia estar mais de acordo. É precisamente isto em que eu acredito, e que a responsável deste projeto disse foi que não queriam menos turismo em Lanzarote, queriam simplesmente um impacto mais positivo do turismo em Lanzarote e nas populações locais. E que munir os locais de ferramentas e conhecimento é a melhor forma para atingir esse objetivo. Eu, pessoalmente, como é evidente, é a minha opinião pessoal, eu concordo a 100% e considero ser muito importante evitar posições extremadas. A minha opinião é que, claro, nem tudo está bem, mas nem tudo está mal. Por exemplo, no caso de Portugal, o impacto do turismo permitiu acelerar a saída da última crise, né, de 2008, 2011, permitiu acelerar a reabilitação urbana, nomeadamente zonas que tinham índices elevados de atividade criminosa, criou emprego, atraiu capital, permitiu a preservação de zonas florestais e rurais, bem como, né, ajudar a fixar alguma população no interior de Portugal. Outro tema quente foi o uso de tecnologia para controlar o fluxo de turistas e assim tentar controlar o turismo de massas. Alguns países, nomeadamente a Bulgária, estão a desenvolver um projeto para controlar o fluxo de turistas no país. Grosso modo, projetos como este consistem em monitorizar as taxas de ocupação e, sempre que as taxas de ocupação de uma determinada região ou cidade ultrapassarem um valor previamente estabelecido, né, o Estado, o Governo, avançará com campanhas publicitárias para promover destinos dentro do país diferentes daqueles que já atingiram determinadas taxas de ocupação. Do meu ponto de vista, parece-me perigoso, honestamente, bem como não me parece muito correto e justo empresas de turismo privadas terem que concorrer diretamente com campanhas publicitárias do Estado. Fica a pergunta. Outro painel, avançando mais um pouco, outro painel muito interessante foi o da visão da geração Millennials, geração da qual faço parte. Neste painel tivemos essencialmente 3 visões. Uma que defendia o turismo de proximidade, por forma a minimizar o impacto das viagens e para minimizar e para dinamizar, a economia local. Outra visão era a de turismo alternativo, ou seja, essencialmente um turismo que fuja dos destinos de massas e que tenha maior impacto positivo nas populações locais. E, por fim, uma visão que defende a liberdade de circulação, um turismo para todos aqueles que querem conhecer além fronteiras e ter um intercâmbio cultural. Contudo, com decisões mais conscienciosas. Por exemplo, que transportes escolher, qual o itinerário com menor emissões de carbono, ou alojamentos, ou ficar hospedado em alojamentos com práticas sustentáveis. Foi mesmo muito interessante este painel. Pena que não tenha durado mais tempo. Mais uma vez, a minha opinião pessoal recai sobre a terceira visão: liberdade de circulação, consciência e educação. E, para o fim, guardei a partilha sobre as viagens de trabalho, viagens de negócios e a colaboração entre o setor do turismo e de forma transversal. Foram temas muito interessantes e foram muito interessantes porque foi muito além do que falar do impacto deste tipo de viagens ou de protocolos formais sem grande impacto. Abraçou muito do que as empresas estão a adotar neste momento como medidas práticas de sustentabilidade e a transformar isso em mensagens transparentes e em trunfos comerciais inclusivamente para os seus clientes. Por exemplo, reduzir as deslocações de e para o trabalho ao estritamente necessário, por exemplo, a American Express, viagens a parceiros e clientes igualmente, okay? Sistemas de economização de água e separação de resíduos, sensibilização para a utilização das mesmas toalhas, por exemplo, durante mais tempo,
ou não solicitar, por exemplo, limpeza diariamente. Utilizar, por exemplo, tecnologia para evitar o uso de tanto papel. Okay? Por exemplo, um procedimento simples é enviar faturas por e-mail. Programas de fidelização que permeiam mais a duração da estadia do que a frequência da estadia. Ou seja, a preocupação do cliente para com a sustentabilidade está a aumentar. É um facto. E cerca de 40% dos clientes a nível mundial, okay, não quer dizer que seja exatamente em Portugal, mas a nível mundial, já demonstram esta preocupação. Foram casos concretos e muitas ideias de empresas líderes de mercado que podemos e devemos aplicar nos nossos negócios de alojamento local. Sempre que possível devemos tentar, considero que devemos tentar aplicar estas ideias, não é? E estes procedimentos que estão a ser aplicados no setor. Havia muito mais para refletir e partilhar, mas penso que estes foram dos pontos mais sensíveis durante estes 2 dias muito intensos. A necessidade de práticas sustentáveis é um facto e é urgente e é um dever de todos nós e está a tornar-se num fator comercial decisivo, ok? E ainda bem. Gostava de alertar, de focar neste ponto porque é uma tendência que está a crescer e ainda bem. Espero ter conseguido levar um pouco deste evento até si. Faça gosto ou deixe um comentário para sabermos o que achou. Tenham um bom dia, cheio de energia e até breve.